Queridos irmãos, amigos da Palavra de Deus, estamos juntos mais uma vez para continuar no nosso estudo sobre o arrebatamento. Nós dividimos em várias partes para que fique mais inteligível, né? A pessoa não precise ficar muito tempo diante de um computador para aprender. Aos pouquinhos nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre nós, os vivos. Se você tiver a sua Bíblia e quiser me acompanhar, estarei lendo agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, os versos 16 e 17, bastante conhecido dos irmãos. Está escrito assim, olha: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Que tremendo encorajamento esta palavra do apóstolo Paulo nos dá, não é verdade? Vamos encontrar-nos com o Senhor e estaremos com Ele para todo o sempre. Esse, amados do Senhor, é um ensino fundamental das Escrituras Sagradas. Alguém disse certa vez que a Bíblia pode ser resumida em uma só palavra: venha. Nesta palavra. Isso deveria nos lembrar do convite do Senhor, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que ele não diz: eu vos falarei sobre alívio, não vos falarei de descanso, não, ele diz: eu vos aliviarei, vinde a mim. Isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, parte bíblica bastante conhecida dos irmãos, dos amantes da palavra de Deus. E já no final de nossas Bíblias, nós temos o convite. Onde? Capítulo 22 de Apocalipse, verso 20, diz o seguinte: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou dependendo da versão, diz assim: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Aqueles que aceitam o seu convite desejam agora, neste momento que vos falo, a sua vinda, o que é expresso em toda a Bíblia Sagrada. Por volta de 2000 anos, não é? 2000 anos, os crentes, aproximadamente 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, os crentes em Cristo têm esperado o que esses versículos descrevem. É a minha esperança, a tua esperança, a esperança de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e sabem que Ele não pode mentir. E esse evento único e singular na Igreja de Jesus Cristo ainda não aconteceu. Estamos esperando há milênios, mas ainda não aconteceu esse evento. É bom frisar, é necessário frisar, não aconteceu. Antes e durante esse evento, que ocorrerá repentinamente e sem ser anunciado, eu faço questão de frisar isto, os meios de comunicação não falarão sobre ele, mas logo após a sua ocorrência, tentarão arranjar uma explicação. Julgando pela indústria de comunicação de hoje em dia, podemos imaginar que ela
logo, né, logo terá algo preparado para ser dado como, coloque entre aspas, por favor, explicação. Eles vão inventar uma explicação para o que eles não têm explicação. Você já conhece a mídia de hoje em dia, né? Um grande número de livros, de filmes, tem tentado explicar esse desaparecimento de um número de pessoas pré-selecionadas, o qual, estou me referindo ao número, se você não entendeu, já foi profetizado antes. Um livro chega a descrever alienígenas que, vindo do espaço, invadem o planeta Terra para remover daqui aqueles que não irão cooperar com o novo sistema universal e os transportam para algum lugar desconhecido para serem reprogramados. Coisa de filme. Infelizmente, essas ideias estão sendo expressas mais e mais em nossos dias. Quando o arrebatamento acontecer, a remoção de milhões de crentes fanáticos, é o que dirão, fanáticos que creem na Bíblia, será aceita facilmente por aqueles que ficaram para trás. Os filmes todos hoje estão, todos não, mas uma grande quantidade de filmes estão apontando para essa retirada por meio de seres de outros planetas. É duvidoso que a mídia irá reconhecer o que de fato aconteceu, porque existem muitos versículos nas Escrituras que indicam que a apostasia, ou seja, o abandono da fé no Deus vivo, será muito grande nesse período. Nós estamos vendo a apostasia grande demais hoje, mas ela ainda vai crescer, ainda será bem mais do que isso que está ao alcance de nossos olhos nos nossos dias, né? Com base na descrição da sucessão de eventos pelo livro de Apocalipse, nós podemos ver que será virtualmente inexistente o reconhecimento da verdade e, em consequência, o arrependimento por parte das pessoas. Esses versículos indicam que aqueles que ficaram para trás não irão se arrepender. Que versículos, Moragão, você está se referindo? Aos que eu vou ler agora. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em Apocalipse 6, dos versos 15 e 16, e leia comigo. Logo após, eu quero dizer, estaremos lendo outros versículos. Mas veja bem, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram uns aos... eu ia soltando aqui já por hábito. Disseram aos montes e aos rochedos. Eu ia dizendo uns aos outros, não uns aos outros. Eu estou lendo Apocalipse. Você acompanhe comigo para que eu não fale nada errado aqui. Capítulo 6, versos 15 e 16. Estarei lendo novamente para que não haja nenhuma dúvida. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Isso chama bastante a minha atenção, deve chamar a sua também. Já viu o Cordeiro irado? Já viu? Alguém já viu? E nos versículos, aliás, no capítulo 9 de Apocalipse, versículos 20 e 21, diz assim: os outros homens
aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. E Apocalipse 16:11 ainda completa dizendo: e blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quero chamar a atenção dos amados, porque há muitos anos que eu conheço um jargão que diz assim, um jargão evangélico, não é? Que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Mas quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente vê que a dor, o castigo, o sofrimento, não traz arrependimento a ninguém, não. Muito pelo contrário. Eles ficam mais furiosos ainda. Dor, sofrimento não traz salvação. De jeito nenhum. Eles chegam ao ponto até de blasfemar de Deus e pioram ainda mais as suas obras. Se alguém quer ter fé, não é sofrimento que traz fé, não é dor que traz fé, não é a morte de um ente querido que traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito para quem quiser aprender. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos Apocalipse, escatologia principalmente, nós sabemos que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Há um versículo crítico que acentua esse ponto e que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, que começa com a seguinte afirmação: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Começa com essa afirmação. Essa passagem, amados de Deus, descreve dois eventos: a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A vinda de Jesus Cristo é claramente identificada como o dia de Cristo. Paulo, o apóstolo, não está falando sobre o arrebatamento, mas sim sobre o retorno literal do Senhor Jesus Cristo à terra. Aparentemente, os crentes no tempo do apóstolo Paulo estavam confusos por causa de alguns falsos mestres que proclamavam: o dia de Cristo está próximo. É o que a gente está vendo demais através, principalmente, da internet, não é verdade? Então, olha, de 5 anos para cá, o que houve de falso profeta marcando o dia do arrebatamento e sendo desmascarado pelo próprio Deus. Ora, esse número foi muito grande. E ainda temos alguns dizendo que é 2017, 2018, de 2018 não passa, olha a geração aí. Os falsos profetas estão, me desculpe uma expressão horrível, deitando e rolando em cima daqueles que não param para estudar as escrituras sagradas, viu? Mas no tempo de Paulo já existia isso. E foi preciso que o apóstolo Paulo os corrigisse. Então ele escreveu: ninguém, foi Paulo que disse isso, ele escreveu: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isto é em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Paulo refere-se à revelação daquele que nós chamamos de anticristo, e que deverá
acontecer antes do dia de Cristo, não antes do arrebatamento. Antes do dia de Cristo, não antes do arrebatamento. E surpreendentemente, Paulo pergunta: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Em 2 Tessalonicenses 2,5, ele faz essa pergunta. É preciso reparar que Paulo inverte a ordem dos eventos. E então, ele dá a resposta nos versos 6 e 7. Se você quiser ler comigo, eu te agradeço. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7 agora. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, como nós todos podemos ver, não é verdade? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amados de Deus, como resultado, a revelação do anticristo não pode se dar enquanto a igreja de Cristo permanecer na terra. O Espírito Santo que habita na igreja e dentro de cada crente, por toda a eternidade, deve ser afastado. Somente então será, de fato, revelado o iníquo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, onde a gente automaticamente vai concluir que a sua vinda se dará no tempo determinado. Quando a mídia e os oficiais dos governos de todo o mundo declararem que foi eliminado o que impedia a sociedade global de se desenvolver, eles estarão quase dizendo a verdade. Quase. Entretanto, terão invertido os fatos. Os salvos serão reunidos com o Senhor. E os perdidos, serão deixados para trás, prontos para serem enganados pelos poderes das trevas. E além disso, amados de o arrebatamento também humilhará aqueles que tentaram em vão calcular a data da sua ocorrência. Prestaram atenção no que eu disse? O arrebatamento também humilhará aqueles que tentaram em vão, como nós temos visto aos montes, calcular a data da sua ocorrência. Assim sendo, reforçamos o fato indiscutível, eu disse indiscutível, de que a data da vinda do Senhor para os seus santos está baseada em sua determinação, ou seja, na determinação dele, para vir do céu. O Senhor não consultará ninguém. Ele, aleluia, não depende de nosso entendimento quanto ao cumprimento da palavra profética, nem depende da nossa atitude em relação a Israel, em relação à igreja. A vinda do Senhor baseia-se somente em sua vontade eterna, e glória a Deus por isso. Lacharamai andehai. Tem gente que não gosta, mas o que eu vou fazer, né? É dom de Deus. Pelo que eu
entendo da Bíblia, Israel estará tão surpreso quanto o resto do mundo. Israel estará tão surpreso quanto o resto do mundo. Esse elemento surpresa é que faz o arrebatamento tão excitante. Sabemos com certeza absoluta que ele acontecerá, só não sabemos quando. Em resumo, meus amados, antes de continuarmos com o nosso estudo, é vital que enfatizemos alguns pontos importantes de estudos anteriores. Temos vários vídeos anteriores aí. Veja, reveja, preste atenção. Eu tenho muitos pecados e me envergonho deles. Só tenho coragem de falar a palavra de Deus, porque Cristo Jesus pagou o preço de cada um dos meus pecados na cruz do Calvário. Então não estou devendo nada, porque Jesus pagou. Quando chegar a hora eu vou, porque ele pagou a minha passagem. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, era caríssima, mas ele pagou por mim. Meu irmão mais velho pagou a minha passagem e eu vou. Por isso não tenho vergonha de falar a palavra de Deus, não tenho vergonha de repartir contigo o que dele eu tenho aprendido. Então a gente procura dividir com quem está disposto a aprender. Veja algumas das coisas que nós dissemos em vídeos anteriores. Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Isso é um evento único, que só acontecerá uma única vez. Existe, amados, uma situação similar nas Escrituras, quando, põe entre aspas aí, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Fecha aspas. Gênesis capítulo 11, verso 5. Essa passagem não significa que o Senhor veio ver a cidade e a torre em si, pois o seu propósito era determinar de forma visível que as pessoas tinham ultrapassado os limites. E como resultado, lemos que o Senhor disse: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gênesis 11, versículo 6. Para pôr um fim aos planos dos homens, Deus determinou: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Versículo 7. A vinda do próprio Senhor no arrebatamento tem um propósito completamente diferente. Completamente diferente. Ele virá receber a noiva que comprou com o seu próprio sangue. Que comprou com o seu próprio sangue. Foi quando ele pagou a minha passagem de ida. Não tenho dúvidas que, ao invés de confundir as línguas como ele fez durante a construção da Torre de Babel, dessa vez ele irá nos unir. Estávamos separados e ele nos unirá. E assim entenderemos uns aos outros perfeitamente, comunicando-nos numa linguagem celestial. Aleluia! Você pode dizer amém? Pode? Aleluia! Glória a Deus! Numa linguagem celestial.
A voz do arcanjo é algo sem precedentes. Em nenhum outro lugar das Escrituras lemos a respeito do Senhor vindo do céu com a voz do arcanjo. Mais ainda, já vimos que o arcanjo deve ser Miguel, que defende os filhos de Israel. No momento em que o arrebatamento acontecer, Israel irá perder a sua proteção espiritual, estando então exposto ao ataque do inimigo. Portanto, Miguel terá de intervir para socorrê-lo. Daniel 12, verso 1 diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo. Amados, a trombeta de Deus é algo que também só ocorre uma vez. Aprendemos que essa trombeta de Deus não deve ser confundida com nenhuma outra trombeta mencionada na Bíblia, e por ser a última trombeta de Deus. Fizemos considerações a respeito da primeira trombeta. Veja nos estudos passados. Encontramos uma resposta em Êxodo 19, versos 16 a 19, que nos mostrou que a trombeta está relacionada com a voz de Deus, que era tão alta que o povo no acampamento não suportava ouvir o seu som. Isso ilustra, obviamente, eu disse obviamente, que no estado pecaminoso em que se encontravam, eles não podiam olhar para o Deus vivo, aleluia, quando ele lhes falava diretamente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nos levou à conclusão que isso é algo natural, pois os mortos em Cristo estão aguardando há mais tempo pela vinda do Senhor. Nós falamos nos últimos vídeos sobre os mortos em Cristo, não é? Ressuscitarão primeiro. Foi o assunto dos nossos últimos vídeos. É importante entender que a frase "os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro" não diz respeito a todas as pessoas que já morreram, pois apenas aquelas que morreram em Cristo é que ressuscitarão primeiro. Nós temos dois tipos de mortos. Poderíamos deixar isso para o próximo vídeo, mas vamos já falar agora. Dois tipos de mortos. Primeiro, the first, aqueles que morreram sem fé. Mas de 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías falou a respeito daqueles que morreram sem crer no sacrifício substitutivo que deveria ser realizado na plenitude dos tempos através de Jesus, o Filho de Deus. Dá uma olhadinha, devagarzinho, sem pressa, vai com calma, vai. No capítulo 26 do livro escrito pelo profeta Isaías. Aqueles que rejeitaram a fé para a salvação
profetizada por Deus eram considerados desta forma. 2 pontos. Abra aspas, se quiser. Eu gosto de abrir aspas. Mortos não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso, os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Isaías 26, verso 14. Vemos, amados, claramente que não há esperança para aqueles que se recusam a aceitar o sacrifício providenciado por Deus. Eles estão mortos por toda a eternidade. A Bíblia não faz nenhuma previsão sobre uma segunda chance nesses casos. Não há uma segunda chance. A Igreja Católica Romana ensina a existência do purgatório, que supostamente purifica os pecadores depois de sua morte e os deixa prontos para entrar no céu. Mas a palavra de Deus é muito maior do que a Igreja Católica Apostólica Romana. E a palavra de Deus, ao contrário do que diz a Igreja Romana, não faz tal promessa. E o segundo tipo de mortos são aqueles que vivem pela fé. Aqueles que vivem pela fé. O segundo tipo de mortos são aqueles, repito, que vivem pela fé. No versículo 19 de Isaías 26, nós lemos o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19, que coisa gloriosa. Eu não tenho pressa que ele venha. Ele virá quando ele quiser, pode ser daqui a pouquinho, poderá ser daqui a 200 anos, quem sabe? Quem sabe? Who knows? Only God knows what may come. Aqui, vemos um contraste claro entre mortos não tornarão a viver e vossos mortos viverão. Profeticamente falando, essa é uma figura do arrebatamento, durante o qual os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, nós podemos ver claramente que o arrebatamento tem sido a esperança para a igreja desde o início. Pois lá Paulo diz o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por quase 2000 anos, 2000 anos, ou por quase não, por 2000 anos, 2000 anos já estamos em 2017, crentes no Senhor Jesus Cristo têm sido confortados por saber que Cristo virá a qualquer momento. Pense naqueles que sofreram durante os períodos de perseguição, particularmente do Império Romano, e posteriormente
através da Igreja Católica. Aqueles crentes que foram condenados à morte e estavam se preparando para morrer, buscavam forças no fato de saberem que Jesus poderia vir buscá-los a qualquer momento, e assim eles eram confortados. Eu vejo hoje muita gente falando, irmãos, muita gente mesmo falando, sobre postando vídeos, postando coisas da perseguição da igreja, meia dúzia de crentes, 50 crentes, 20 crentes, 50 crentes para mim, 100 crentes hoje. É como se fosse meia dúzia ou menos de crentes morrendo, sendo perseguido em alguns países que não toleram o cristianismo. Sabe por quê? Porque só o imperador Nero queimava em praça pública 1000 cristãos por noite, dizendo ele que era para iluminar as praças de Roma. 1000 por noite. Então que são 50, 100, 200. Uma igreja queimada num país muçulmano. Não se dá para comparar, não, irmãos. Nós ainda não estamos sofrendo nada. Nada. Meus amados, eu vou, antes de falar sobre as denominações servindo como andaimes, o que ficará para o nosso próximo vídeo, eu vou concluir agora o nosso vídeo de hoje, dizendo para vocês que nas narrativas das genealogias bíblicas, começando por Adão, nós lemos em Gênesis 5, versos 22 a 24 o seguinte: andou Enoque com Deus, e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é um testemunho do primeiro arrebatamento. Que arrebatamento! Andou ele com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que grande testemunho, irmãos! Que coisa linda, que coisa bela! Que situação indescritível, inimaginável para qualquer um de nós. 2 vezes lemos que andou Enoque com Deus. Nós tornaremos a falar sobre Enoque, provavelmente no nosso próximo vídeo. Meus amados, profeticamente falando, lembramos-nos de Efésios 2, versículo 6, quando diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Filipenses 3, verso 20, nós podemos ler: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A edição de Almeida, a revista e corrigida, diz: mas a nossa cidade está nos céus. Amados do Eterno, como filhos de Deus, nascidos de novo, já fomos espiritualmente trasladados. Logo, baseados nos versículos acima mencionados, sabemos que já estamos na sua presença. Nunca, mas nunca mesmo, devemos subestimar o fato fundamental ensinado na Escritura de que o Espírito
Espírito de Deus habita em nós, habita em você e habita em mim. Romanos 8, verso 11 diz o seguinte: para meu consolo e para o teu consolo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso diz respeito aos crentes que estão vivos. Para todos os efeitos, estamos mortos em nossos pecados e nossas transgressões. Mas todos morremos em Cristo, como nos ensina Romanos 6,6. Romanos 6,6, escute aí. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Por isso morremos. Por isso estamos morrendo a cada dia. E não sirvamos o pecado como escravos. Nosso corpo é o único lugar, repito, o único lugar onde habita o Espírito nascido de novo, nascido do alto, nascido da água do Espírito. Que Deus te abençoe. Aqui nós concluímos o nosso vídeo de hoje. E já deixo aqui programado para você que o nosso próximo vídeo falará sobre as denominações que servem como andaimes. Falaremos também sobre o anticristianismo. Falaremos também sobre a comunhão dos seus sofrimentos, sobre a comunhão com a morte, sobre Enoque andar com Deus, sobre o arrebatamento de Enoque, no nosso próximo vídeo. Que, se Deus quiser, será na próxima terça-feira. E eu digo se Deus quiser, porque muitas vezes eu preciso sair e acabo voltando sem dar tempo de gravar, de estudar, porque eu tenho que conferir todas as referências, uma por uma, para que não passe nada errado para vocês. E mesmo assim eu peço que vocês confiram. Se encontrarem algum versículo com a referência errada, coloque aí para mim no comentário aí do YouTube, do vídeo no YouTube, para que eu corrija. Me ajude, viu? Eu conto contigo. Me ajude a disseminar, a espalhar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos fazer isso juntos? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peça ele para se inscrever no nosso canal, nos ajudar, porque nós precisamos disso. E que Deus te abençoe. E que a tua semana seja maravilhosamente abençoada e que você venha cada vez mais crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paz seja contigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?